Atos capítulo 19, segunda parte. Na primeira parte, nós vemos que houve um grande crescimento do evangelho em Éfeso. Ali o apóstolo Paulo ficou por 3 anos ministrando a palavra do Senhor, e ali ele formou muitos líderes, gerou discípulos, treinou pessoas, e foi algo muito especial. Logo no começo nós vamos ver que ele pergunta ao povo de Éfeso em que batismo eles tinham sido batizados, se eles tinham sido batizados com o Espírito Santo, e então a resposta foi: nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. É interessante este detalhe da palavra de Deus, nem ouvimos falar. Então ele ensina, ele batiza nas águas, aqueles que tinham sido batizados apenas no batismo de João, que eles não tinham entendido que era o batismo de Jesus, pelo menos é o que os comentários têm nos falado, e então ele impõe as mãos e todos ficaram cheios com o Espírito Santo. Que experiência extraordinária! Mas quando tem muita bênção, muita vitória, tem muita oposição. Ele sofre uma oposição forte dos membros da sinagoga, em que disseram que ele estava trazendo problemas. Então ele sai dali e vai para ensinar os discípulos, os líderes da igreja e futuros líderes da igreja na escola de Tirano. E milagres aconteceram, coisas extraordinárias, até traziam as roupas pela sombra de Pedro, pela sombra de Paulo passar e as pessoas serem curadas. Que experiência espetacular! Houve libertação, mas nesse contexto, alguns que acharam que podia falar no nome de Paulo ou no nome de Jesus, foram tentar expulsar um demônio e saíram nus e envergonhados. E nesse momento houve muito temor, houve algo muito extraordinário em que a palavra de Deus crescia poderosamente. E nós queremos tratar hoje nosso versículo-chave, que está lá nos versos 21 e 22. Cumpridas essas coisas, ou seja, aquilo que tinha acontecido antes, que a palavra de Deus tinha crescido e que o mover de Deus, havia um mover de Deus muito intenso, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. Interessante, em Jerusalém foi perseguido também, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Ele foi para Roma e em Roma ele sofreu duras perseguições e mais para frente nós vamos ver sobre isso. E tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Então o apóstolo Paulo, ele volta para Jerusalém e passa um tempo ali na Macedônia e Acaia. Depois você pode ver o mapa para você se inteirar, porque Jerusalém ficava lá embaixo e Macedônia e Acaia lá em cima. Então ele fez uma viagem longa e uma viagem arriscada, mas ele foi para Jerusalém e a ideia dele era participar da festa do Pentecostes, porque havia uma lei de Deus em que todos os judeus tinham que vir para Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes. Então ele iria fazer isso e também iria trazer ofertas para os pobres da Judéia, essas ofertas que haviam sido levantadas nas igrejas da Macedônia e Acaia. Olha os textos que nós vamos compartilhar. Primeiro de Romanos 15, do 25 ao 27, que diz: isto se lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-lo com bens materiais. Importância de ofertar, de entregar o seu dízimo na casa do Senhor, importância de ofertar no reino de Deus, no reino invisível, mas que temos que fazer isso como um pedido do Senhor e algo que o Senhor fica grato por isso, porque o reino de Deus prospera e sabemos que há necessidade dos recursos financeiros. 1 Coríntios capítulo 16, dos versos 1 a 4, que diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia.
no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Ou seja, era para arrecadar as coletas, os recursos financeiros, para que quando ele chegasse, ele apenas iria enviar ou iria pedir para alguém enviar. Quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Eles tinham que pegar as ofertas e os dízimos que eram coletados nas igrejas ali da Ásia e descer para Jerusalém. Tinham que levar para lá aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Provavelmente o apóstolo Paulo, em muitas viagens, ele foi junto, mas algumas não. O terceiro texto que fala sobre isso está em 2 Coríntios 8. O texto é longo, mas eu vou só ler um pedacinho dele, que diz: olha, também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então ele chama a atenção dos irmãos para que fossem generosos. Olha, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e acima delas, se mostraram voluntários, deram muito mais. E lá no finalzinho do versículo, do capítulo que nós estamos lendo, de 2 Coríntios 8, lá no finalzinho ele diz o verso 15, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Então, uns se ajudaram os outros, e por generosidade, diligência, sinceridade no amor, eles eram ricos da graça de Deus, mas puderam compartilhar com generosidade para aqueles que tinham necessidades, e nós podemos fazer isso também. Quando ele vai para Jerusalém, ele tinha duas motivações, que era levar essa oferta e enfatizar a unidade espiritual da igreja, ensinando o amor cristão de forma prática. Então ele queria que as igrejas estivessem unidas, dessem as suas contribuições, pudessem falar a mesma língua, tinham já naquela assembleia de Corinto, eles tinham se reunido e tinham decisões importantes, então todos começaram a falar a mesma língua. Isso foi muito importante e abençoou o crescimento da igreja. Mas, nesse momento, ele começa a enfrentar oposição em Éfeso. E foi semelhante àquele que ele teve em Filipos, em que foram origens pagãs. E Lucas destaca 3 aspectos interessantes desse alvoroço da multidão. Primeiro, quanto à sua origem, era inevitável que a autoridade soberana de Jesus desafiasse a má influência de Diana. Lembre-se que havia um culto a Diana. Diana era a deusa que eles adoravam. E muitos povos adoravam essa deusa. E vinham de muitos lugares para cultuar essa deusa. No Brasil nós vemos isso também. Mas, quando teve esse alvoroço, Lucas registra que a multidão foi induzida pelos artífices. Corre com uma turba, ou seja, a multidão louca, ensandecida, e grita freneticamente o nome da deusa Diana por 2 horas. Já pensou? 2 horas ficaram gritando o nome da deusa. Por fim, um escrivão da cidade, ele aplacou aquela fúria, dizendo: olha, nós temos leis, porque Demétrio que era quem estava agitando o povo. Então nós temos leis, e essas leis, se eles estão fazendo algo contra a lei, eles serão julgados por causa disso. Isso aplacou a multidão, acalmaram os ânimos, e então Paulo pôde sair tranquilamente. Nós concluímos nesse capítulo que vemos que os cristãos eles eram inocentes, eles não tinham cometido crime público. No verso 37 diz: porque esses homens que aqui trouxeste não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. E também você vai ver que no privado, e portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Este foi o momento em que aplacou aquele ambiente de confusão, de intriga, de briga, e graças a Deus
o apóstolo saiu ileso desse momento. Para nós refletirmos sobre a nossa aula, como que nós podemos ajudar nosso próximo nas suas necessidades? Na igreja, quantos nós podemos ajudar? Quantas pessoas passando por situações difíceis? Você que tem mais, ajude aquele que tem menos. Segundo, como que você explica o porquê Deus permite perseguição àqueles que estão pregando a sua palavra? Quantas pessoas sofrem perseguição por pregar a palavra de Deus? Como isso tem sido aumentado nos dias de hoje? Perseguição religiosa, nós sofremos também, mas há algo especial nesse momento que nós precisamos da ajuda de Deus para vencermos essas situações. Bom, versículo para nós decorarmos: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este versículo fala da paz. Aquele homem trouxe paz naquela circunstância, acalmou os ânimos. Quando nós seguimos a paz e a santificação, nós poderemos ver o Senhor. Que Deus abençoe sua semana, seus estudos. Contem conosco o que precisarem. Que Deus abençoe ricamente. Fiquem na paz.